Cara, que o Endrick tá impressionando todo mundo, não é novidade pra ninguém, né? Ele é um moleque jovem, sai do Palmeiras, vai pro Real Madrid, faz bons jogos, é escanteado pelo Real Madrid, pelo Xabi, vai pro Lyon. Durante esse tempo, ele acaba também sendo escanteado na seleção brasileira e todo mundo pensava, será que o Endrick vai pra seleção? Será que isso vai acontecer? Até que ele faz uma temporada absurda pelo Lyon, né? Marcando gols, sendo decisivo em vários jogos e todo mundo se vê, principalmente o Ancelotti, se vê obrigado a convocar o Endrick, porque não tem como, ele é muito diferenciado. E ele tá impressionando até mesmo a galera na seleção brasileira, né? O Ancelotti agora é treinador do Brasil, mas temos também toda a galera lá, né, da comissão, a galera, os médicos e muito mais. Então vamos agora assistir um vídeo que vai mostrar como o Endrick tá impressionando todo mundo e como ele pode ser um cara muito importante para essa Copa do Mundo. Se inscreve aí no canal. Vamos agora acompanhar esse vídeo. Hoje, o Endrick simplesmente chocou todo mundo nos bastidores da seleção brasileira. Nos treinos, o atacante vem voando fisicamente, mostrando intensidade absurda, força, explosão e um nível que impressionou até os médicos da seleção. E olha como o futebol muda rápido. Muita gente desacreditou dele depois da passagem complicada pelo banco do Real Madrid. Mas bastou ter sequência no Lyon para o mundo voltar a enxergar o que sempre esteve ali. Hat-trick, protagonismo, atuação gigante atrás de atuação gigante. O clube francês ficou impressionado com o impacto imediato dele. E segundo informações da Espanha, o próprio Real Madrid já acompanha tudo de perto e pensa em trazê-lo de volta muito antes do esperado. Agora, na seleção, a sensação é a mesma. Endrick parece jogando com fome, com confiança, como alguém que sabe exatamente o tamanho do talento que tem. Então fica até o final, porque a gente vai ver os vídeos dos treinos, os bastidores, tudo o que chamou atenção no Endrick. E por que dentro da seleção já tem muita gente tratando ele como peça importantíssima para a Copa do Mundo. Para contextualizar tudo isso, o momento do Endrick mudou completamente nos últimos meses. Depois de uma passagem complicada no Real Madrid, onde quase não recebia minutos, e muita gente começou a questionar o talento dele, o brasileiro tomou uma decisão importantíssima: sair para jogar. E foi exatamente aí que tudo começou a virar. No Lyon, ele encontrou o que precisava: sequência, confiança e liberdade. Resultado: gols, hat-trick, protagonismo e atuações cada vez mais dominantes. O clube francês ficou impressionado não só com a qualidade técnica dele, mas principalmente com a intensidade física e mental. Internamente, a sensação era de que o Lyon tinha recebido um jogador muito mais pronto do que imaginavam. E o mais curioso é que, segundo informações da Espanha, o próprio Real Madrid começou a acompanhar tudo muito de perto novamente. Porque o problema nunca foi falta de talento. O problema era falta de oportunidade. E agora, jogando toda semana, o Endrick voltou a mostrar exatamente por que foi tratado durante anos como um dos maiores talentos da geração. Na seleção brasileira, a impressão está sendo a mesma. Nos treinos, ele vem chamando muita atenção pela explosão, pela força física e pela intensidade absurda em cada atividade. Médicos, preparadores e membros da comissão ficaram impressionados com os números físicos dele nesse início de preparação. E tem outro detalhe importante: Endrick parece estar jogando leve, confiante, como alguém que finalmente voltou a sentir que pertence ao mais alto nível. Enquanto isso, outros jogadores da seleção já começam a olhar para ele de outra forma. Não mais como promessa, mas como alguém que pode realmente ser decisivo na Copa do Mundo. E é exatamente por isso que os vídeos desses treinos começaram a viralizar tanto. Porque a sensação é que o Endrick está entrando naquele momento da carreira em que o talento deixa de ser expectativa
e começa a virar realidade. E no Brasil, a expectativa em cima dele já começou a crescer de um jeito diferente. Não é mais aquela curiosidade sobre a promessa do Palmeiras. Agora, a sensação é de que o Endrick pode realmente chegar na Copa como uma peça importante da seleção. A torcida brasileira sempre teve uma conexão forte com jogadores que entram em campo sem medo. E o Endrick passa exatamente isso. Ele joga com personalidade, com fome, com vontade de decidir. E isso mexe muito com o torcedor brasileiro, principalmente depois de anos vendo a seleção depender tanto de poucos nomes. Nos treinos, toda vez que ele participa mais intensamente de uma jogada, finaliza ou acelera uma transição, já dá para ver o barulho nas redes sociais. Muita gente começou a enxergar nele aquela energia de atacante brasileiro raiz, agressivo, direto, sem medo do jogo grande. E tem outro detalhe importante: o Endrick parece ter recuperado a alegria. No Real Madrid, muitas vezes ele parecia pressionado, preso, tentando aproveitar poucos minutos. Agora não. Agora ele parece leve, conversando mais, sorrindo mais, chamando jogada, participando de tudo. A torcida sente isso muito rápido. E quando o torcedor brasileiro começa a acreditar emocionalmente em um jogador, a pressão vira apoio. Hoje já tem muita gente pedindo o Endrick como titular da seleção. Outros ainda acham cedo, mas uma coisa é certa: ele deixou de ser apenas futuro. O Endrick já virou assunto de presente dentro da seleção brasileira. Olha, sinceramente, eu acho que o Endrick está entrando naquele momento da carreira em que tudo começa a encaixar ao mesmo tempo: físico, confiança, minutos em campo e mentalidade. E quando isso acontece com um jogador desse nível de talento, o resultado normalmente é assustador. O mais importante para mim não é nem o hype. É a sensação de que ele finalmente está confortável jogando futebol de novo. No Lyon, ele voltou a sorrir, voltou a participar do jogo o tempo inteiro, voltou a ter sequência. E agora na seleção dá para perceber que ele chegou com outra postura, mais forte, mais confiante, mais preparado. E vou falar uma coisa: o Brasil precisava disso. Precisava de um atacante jovem entrando na seleção com personalidade, sem medo do peso da camisa. Porque Copa do Mundo não é só técnica. É coragem, é intensidade, é estar pronto mentalmente. Claro que ainda é cedo para colocar toda a responsabilidade em cima dele, mas também não dá mais para tratar o Endrick apenas como promessa. O futebol europeu já começou a enxergar ele de outra forma. O Real Madrid voltou a acompanhar de perto. A torcida brasileira começou a acreditar de novo. E dentro da própria seleção, ele parece cada vez mais respeitado. Para mim, se continuar nessa evolução, ele pode chegar na Copa como uma das grandes armas do Brasil. Agora eu quero saber a opinião de vocês. O Endrick tem que ser titular da seleção? Vocês acham que ele pode ser um dos protagonistas na Copa do Mundo? Comenta aqui embaixo porque eu quero ler a opinião de todo mundo. Já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque agora vai ter muito conteúdo. Cara, realmente, o que eu posso dizer é que o Ancelotti ele fez muito certo em convocar o Endrick. Eu não via essa Copa sem o Endrick, eu não via, cara. O Endrick é aquele tipo de jogador que ele tem estrela, que ele aparece quando o time tá mais necessitando ali, tá mais precisando. Ele fez isso em vários jogos, né? Vários jogos. Então, jogador assim que tem estrela, você não pode tirar de momentos épicos, de campeonatos épicos. E a Copa do Mundo só acontece a cada 4 anos. Jogadores assim, a gente já viu diversas vezes, né? São jogadores assim que decidem jogos, que entram pra história. Eu não via o Endrick fora dessa Copa, nem só por isso. Também porque não temos um camisa 9 que é incontestável. Depois do Ronaldo Fenômeno, acabou. Camisa 9 do Brasil, que era mesmo aquele cara, era o melhor e pronto, não tem, né? Então o Endrick acaba brigando por essa posição, né, também.
embora ele atue também como um ponta, ele é muito bom, né? Mas eu não vi o Endrick fora dessa Copa. Eu acho, galera, que o Endrick deveria sim ser titular. Mas é o Ancelotti que vai definir, né? Eu não acho também que ele vai fazer isso. Conhecendo assim o que a gente vê dele, ele prioriza muito, né, a questão de conquista e tal, maturidade e tudo mais, né? Mas eu tenho uma leve impressão que o Endrick ele vai conseguir conquistar essa vaga durante a Copa do Mundo. Eu tenho essa impressão. Eu acho que o Endrick vai jogar tão bem que vai chegar uma hora que não vai ter como colocar ele para jogar. Não vai ter como você não colocar. Vai ser parecido com o que aconteceu na Argentina em 22, né? Quando o titular era o Martínez, né? O Martínez, Lautaro Martínez, e aí o Álvares entrava e colocava um fogo no jogo, resolvia e tomou posição. Eu acho que o Ancelotti vai acabar colocando outro, não sei se vai ser o Matheus Cunha, não sei se vai ser o Igor Thiago, não sei quem é que vai ser nessa posição. Mas eu acho que o Endrick vai tomar a posição de alguém. Eu não sei quem, mas ele vai entrar com certeza. E eu acho que vai ser até bom isso acontecer, porque ele é um cara muito decisivo. Você não pode tirar esse cara de jogos importantes. E eu queria muito ver, cara, queria muito ver ele decidindo jogos e levando o Brasil o mais longe possível, para todo mundo perceber, né, que o Endrick ele é diferente, né? A gente vê muitos jogadores que criticam ele, né? Muitos jogadores que até mesmo de maneira superficial ali, né? Falam dele, tentam tirar ele como se não fosse nada e tal, como se ele não pudesse receber ali talvez um certo protagonismo, e eu acho que ele já deveria ter esse protagonismo. Ele não é só o futuro, ele é o presente também. Mas vamos ver, né? Vamos ver, porque Copa do Mundo sempre prepara surpresas, mas eu acho, eu tô sentindo que o Endrick ele vai conseguir fazer uma boa Copa, entendeu? E ele tem grandes chances também, eu acho, de sair do Real Madrid. Ele tem grandes chances, porque ele não vai conseguir tomar a posição do Mbappé, a não ser que meter ele na ponta. Também não sei como é que vai ser isso, né? Mas eu tô achando que se ele fizer uma excelente Copa, ele vai acabar saindo do Real Madrid para algum outro clube que ele vá ser titular, porque para mim eu não vejo o Endrick sendo reserva de nenhum time assim, não vejo pela qualidade dele e da seleção brasileira também não. Para mim, na minha opinião, ele deveria ser titular. Mas o Ancelotti, que é o treinador, é o professor, ele que vai decidir com toda certeza. Então, deixa aí nos comentários a tua opinião, o que é que você acha do Endrick, se ele merece ser titular, se você gostou da convocação dele e se você também está impressionado aí com o físico dele, com os treinamentos e tudo mais. Beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo.